Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, dia. Sua senhora Narda, né? E meu amigo cameraman. Sobre a proteção de Deus e havendo legal, declaro aberta a presente sessão. Pode sentar. Daniela, com a palavra de Deus essa tarde. Boa tarde a todos. Vou ler um trecho aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Que o Senhor abençoe a nossa sessão hoje. Amém. Pode sentar. Nessa tarde é exclusiva só para esse projeto, né? Elisângela, com a palavra, respondendo. Boa tarde a todos. Então, sessão convocada pelo senhor presidente em sessão ordinária, né, na última sessão ordinária, aliás, foi uma extraordinária, com a anuência de todos os pares dessa casa, para a votação do projeto de lei número 30, datado de 24/6/2025, projeto de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a autorização para alienação de imóveis públicos de propriedade do município de Orizona por meio de leilão e dá outras providências. Só informando, esse projeto ele foi aprovado, já foi apresentado, né, na sessão ordinária, ele foi encaminhado conjuntamente pelas duas comissões e agora, junto com o parecer, a Comissão de Finanças e Orçamento, 2 membros da comissão, na verdade, está apresentando aqui uma emenda. Eu vou fazer leitura dela, tá? Para que seja devidamente votada. Emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto, projeto de lei número 30, de 24 de junho de 2025. Trata-se de emenda supressiva ao projeto de lei número 30 para retirar o inciso 3º do artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os recursos arrecadados com a alienação serão integralmente destinados a, inciso 1º, execução de obras de infraestrutura urbana conforme planejamento estratégico da Prefeitura Municipal. Plenário da Câmara Municipal aos 30 dias do mês de junho de 2025. Então, estou aqui na emenda, o vereador presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Flávio Dias, e um dos membros, que é o vereador Daniel Hipólito. Senhor presidente, na realidade ela será votada na próxima sessão, segunda sessão extraordinária dessa data, tá? Então está sendo devolvido aqui pelas comissões o parecer, tanto nessa emenda que eu acabei de fazer leitura, como também no projeto de lei, que também será colocado na pauta da ordem da próxima sessão extraordinária, ainda nessa data, para a primeira votação. Só. Deixa eu só fazer um questionamento. Onde se Elisângela? Então, nessa segunda sessão extraordinária da presente data, encontra-se na pauta da ordem para a primeira votação o projeto de lei número 30. Neste projeto, só lembrando, né, temos aqui a emenda que está suprimindo o inciso 2º do artigo 5º do referido projeto. Eu fiz a leitura da emenda, senhor presidente, na primeira sessão, creio que dispensa, né, todo mundo já entendeu. Então, vou fazer a leitura do parecer, que é um parecer único, tanto aprovando o projeto como a emenda. Vou fazer a leitura. Parecer em conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 40 do Regimento Interno desta Casa, é obrigatória a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre todos os projetos que tramitarem pela Câmara para manifestação
quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou regimental e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico. Destacamos ainda que, conforme previsto no caput do artigo 41 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir pareceres sobre assuntos de caráter financeiro, o que abrange também a concessão de reajustes aos servidores públicos municipais. Cadê o doutor? Tem que tirar isso aqui, né? Conforme podemos observar no teor da presente propositura, a mesma visa autorizar o chefe do Executivo a alienar imóveis públicos por meio de leilão para utilização em obras de infraestrutura do município, bem como a emenda visa garantir que os recursos sejam devidamente aplicados no objeto pretendido pelo projeto, ou seja, infraestrutura urbana. Importante destacar que é de responsabilidade do Poder Executivo Municipal a realização dos referidos pagamentos mediante as formas estabelecidas em lei, ficando adstrito à sua condição orçamentária e financeira. Diante do exposto, considerando as justificativas contidas no presente processo legislativo, que se refere ao projeto de lei número 30, considerando que o presente projeto de lei encontra-se de acordo com as formalidades legais, tendo em vista que obedece aos preceitos constitucionais, legais, gramaticais, lógicos e formais, sendo assim, as comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, por seus membros integrantes, conjuntamente manifestam pela aprovação do projeto de lei e da emenda apresentada. Plenário da Câmara Municipal, aos 30 de maio de 2025, assinaram aqui os membros das duas comissões, com exceto da vereadora Roseli Mesquita, que está ausente por motivo previamente justificado, e também do vereador Daniel Porto, creio que ele vai explicar sobre os motivos da não assinatura no parecer. Senhor presidente, eu creio que só temos que fazer uma pequena correção no parecer. Se todos concordam de dar um tempinho, né? Eu vou corrigir agora. Pois é, esse parecer aí também já vai corrigir de uma, ou entre parede, ou entre aspas, exclusivamente para asfalto. Já está no projeto. Tá? Que eu peguei o projeto em mãos. Infraestrutura. A estrutura, ué, não é só asfalto, não estrutura. Pois é. Pessoal, 5 minutinhos então. Ela fala vias públicas. Aqui fala assim. Vias públicas. Você não? Ah não, estava só 5 minutos. Todo mundo para ficar sentado. Elisângela? Pronto, senhor presidente. Só informando, esclarecendo, né? O parecer foi devidamente corrigido. Todos os membros assinaram novamente. Então, ele será colocado em votação. Parecer. Então, parecer em discussão. O parecer no parecer. Pois é, da Comissão de Constituição, CCJ. Isso. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, minha sogra, a nossa primeira dama do Legislativo, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, eu gostaria de só justificar meu voto contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, por entender que o projeto ele é inconstitucional, ele não obedece à Lei de Licitações de 14.133 de 2021, lá no seu artigo 76. No artigo 76 da Lei de Licitação, ela diz o seguinte: alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público. Entender interesse público, eu acho que para entender o interesse público a gente precisava ao menos ouvir a população, eu acho que precisaria aí de uma audiência. Mas beleza, nem é o ponto que eu quero chegar. Devidamente justificada, será precedida, ou seja, antes de autorizada pelo Legislativo, tem que ser precedida por avaliação, ou seja, nós vamos votar um projeto do qual tem aqui 15 campos de futebol padrão FIFA, né, pelo tamanho que é, 111 mil metros quadrados, sem uma avaliação, ou seja, não sabemos qual vai ser o valor arrecadado. Então, em consonância aqui com o artigo 76, no meu entendimento, ele está inconstitucional, por esse motivo eu não assinei juntamente com os novos colegas. Mais algum novo vereador? Eu. Vereador Ulisses? Boa tarde a todos, cumprimento o senhor presidente,
Damiani, demais colegas vereadores, a todos presentes aqui no plenário e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu vou pedir licença para discordar aqui do novo colega, pois eu estava fazendo uma leitura aqui detida desse artigo, citado pelo novo vereador e também do parágrafo primeiro, e eu faço questão de ler na íntegra, novamente, para que Vossas Excelências possam interpretar melhor. O artigo 1º, do referido artigo citado da Lei de Licitações, diz o quê? Alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade de leilão. Então, podemos ver aqui que essa questão de avaliação dos imóveis é só nos imóveis cuja origem sejam derivados de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Então, dação em pagamento é um negócio jurídico lá no Código Civil muito específico, não é esse caso, e também não deriva de nenhum procedimento judicial. Então, realmente, nesse caso em específico aqui, essa exigência legal aqui ela não procede. Então, realmente, o parecer ele é muito técnico, o projeto ele é sim constitucional e também ele obedece o que exige a lei de licitações também. Então, é só na questão de procedimento judicial ou dação em pagamento que existe essa questão dessa obrigação de avaliação aí prévia dos terrenos. Mas eu quero dizer que foi montada uma comissão prévia aí, inclusive o Rinaldo, que fez questão de vir a essa casa aqui juntamente com o jurídico, explicar para a gente todo esse procedimento. Foi montada uma comissão, foi feito sim vários procedimentos que exigiam a lei, todos eles estão no projeto, então tudo está conforme, de acordo com o que orientou tanto o jurídico da prefeitura quanto o jurídico da Câmara. Então, por esse motivo, eu peço a aprovação do parecer em si, pela constitucionalidade do projeto, como presidente da comissão. Obrigado. Mais algum novo vereador? Senhor presidente, posso comentar? No que você leu, diz também que dispensa a autorização legislativa. Pois é, então no nosso entendimento está meio divergente. Dispensa a autorização legislativa e a avaliação bens imóveis adquiridos através de ação judicial. Não é o caso desse aqui. Então por isso que o projeto deve ser aprovado. Não é o caso. Lê novamente a lei. Nós não estamos discutindo uma ação judicial aqui. Pois é, bens imóveis adquiridos por ação judicial dispensa a avaliação e a autorização legislativa. Os adquiridos por ação judicial. Esses bens são patrimônio capital da administração. Logo, eles precisam de avaliação prévia e depois da autorização legislativa. Mas, só justificando meu voto mesmo. E a preocupação de futuramente a gente ter aí o Poder Judiciário suspendendo o leilão, ou a pessoa comprar o imóvel e depois entrar no imbróglio jurídico aí. Por esse motivo eu sou contra. Desde o início estou tentando alertar que o projeto, da forma que ele está, ele precisa voltar para a administração e ela refazê-lo, inclusive a questão da avaliação, que nós não temos aqui. Isso aqui depois vai virar um problema no judiciário, que vai questionar isso aqui, não tenho dúvidas. Presidente, eu acho que o preço dos imóveis, dos loteamentos, vai ser preço de mercado. Ué. Vai ser preço de mercado. Eles vão avaliar como esses lotes? Hã? Fala no projeto? Vai. Tem que avaliar o preço que eles valem. Senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos colegas. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse momento a gente não está votando no projeto, a gente está votando o parecer, né? E citou o nobre colega vereador Oswaldo a respeito
de valores. No meu entendimento, eu acredito que nós, vereadores, é de nossa competência fiscalizar, sendo aprovado, né, a venda desses lotes. Nós temos a obrigação de fiscalizar para ver se de fato esses terrenos condiz com o preço da nossa região. E uma vez que é bem provável que tem que ser vendido um pouco abaixo do preço de mercado. Por que que tem que ser vendido um pouco abaixo do preço de mercado? Porque para ser chamativo, atrativo, porque senão era fácil. Hoje se tem vários corretores no nosso município e tem vários lotes à venda. Então, se alguém quer comprar lotes, compre esses lotes que estão aí. Então, quando é lote, qualquer coisa que vem de leilão, é mais em conta. Vou dar um exemplo, eu trabalho com compra e venda de carros. Leilão de veículos, o preço é mais chamativo que eu comprar ali do Zé da esquina. Então tem que ser mais chamativo. O projeto é comprar, né, chamar a população para poder comprar com preço mais atraente. Investidores vão comprar. E cabe nós, vereadores, fiscalizar, para ver se de fato o valor também não está bem abaixo, muito abaixo de mercado. O valor tem que ser um pouco abaixo para chamar o cliente, a pessoa para comprar, os investidores, para que seja aplicado ali na infraestrutura. Então esse é meu pensamento, senhor presidente. Eu ia debater isso aí mais na frente, mas eu já quis dizer isso agora. Eu acho que as pessoas vão entender. Porque se for para comprar do preço de que está no mercado, compre do Zé lá da esquina. Então, lógico que da prefeitura vai ser um valor mais atrativo. Senhor presidente, Vereador João Lucas. também gostaria de cumprimentar todos os colegas vereadores, vereadora, quem nos assiste pelas redes sociais, cumprimentar quem está presente aqui e também dizer que eu participei de algumas reuniões com a assessoria jurídica, discutindo justamente a questão desse leilão dos lotes. E acredito também que foi feito tudo dentro da legalidade. A questão, por exemplo, de a gente estar autorizando as áreas que vão ser desmembradas futuramente, no futuro próximo agora, em lotes, seria difícil também você estar fazendo essa avaliação, como o Rinaldo teve aqui, o Luiz expôs isso muito bem para nós. Então seria difícil você estar fazendo. Depois que surgir o desmembramento desses lotes, aí sim nós vamos ver quantos lotes tem e vamos ver também o quê? O valor desses lotes. E para isso também, o projeto de lei, é claro, tem que ter um representante na comissão aqui do Poder Legislativo, um representante da comissão, que faça parte do Poder Legislativo. A comissão é que vai estar o quê? Organizando tudo isso, fazendo todas essas questões, a questão legal da desmembramento dos lotes, para estar então realizando o leilão. Então eu não vejo problema nenhum quanto a isso, quanto à questão da constitucionalidade ou não desse projeto. Eu considero esse projeto, como foi bem elaborado, e com profissionais que realmente mexem somente com áreas de leilões de imóveis, eu não vejo aí problemas quanto à questão da inconstitucionalidade desse projeto. Senhor presidente, eu estava lendo o texto da lei aqui, realmente eu citei o parágrafo primeiro, mas eu acredito que o Daniel está falando do inciso 1. Então eu vou reformular o que eu disse aqui, Daniel. Realmente pode ser sim que exista essa cobrança aí legislativa por parte da lei de licitação, mas nada impede, nesse projeto de lei nós estamos autorizando somente a alienação mediante leilão público. Nada impede que essa avaliação seja feita anterior à questão do leilão, né? Então realmente a gente está autorizando os procedimentos que serão feitos por parte do Poder Executivo de agora para frente, aí realmente são atos que cabem exclusivamente ao Poder Executivo. Justamente a questão do Mas poder. realmente nós estamos autorizando que aconteça essa questão aí, de acordo com o artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar mediante leilão público áreas pertencentes ao município, que se encontram dentro dos seguintes imóveis públicos. E aqui vem os imóveis que serão leiloados, né? Então, realmente, inconstitucionalidade não há,
pode haver sim, inclusive eu faço até a sugestão que a gente cobre isso do Poder Executivo, que seja feito essa avaliação anterior ao leilão, para dar mais segurança jurídica ao caso, mas inconstitucionalidade aí no projeto não há. Obrigado. Obrigado, Valdir. Eu estou sobre os valores dos lotes. Nós sabíamos que falou sobre baixar o lote mais barato. Eu não sou bem de acordo com baixar lote, não, porque é o seguinte, hoje nós temos muita gente que quer vender lote no Arizona. Se o lote é prefeito para baixar, claramente, se o cara quiser vender um lote, vai ter que baixar eu também, senão eu não vendo. Como é que você tem um lote para vender lá? Aí a prefeitura tem para vender, ela baixa o lote deles, então eu tenho que baixar o meu também, ué. Senão eu não vendo o meu, ué. Né? Então acho que tinha que ser mais ou menos meio tabelado. Né? Botar um preço aí meio, mais ou menos nivelado. É isso que eu acabei de falar. Porque se vender um lote mais barato do que os outros, por exemplo, vender o meu lote, por exemplo, vou vender mais barato. A prefeitura vai vender mais barato. Eu não vou vender o meu de jeito nenhum, porque o meu está mais caro. Senhor presidente, colegas. Pessoal, acaba que o valor não está. Está fugindo da. Não tem nada a ver com relação ao valor, não atender a lei de licitação no seu artigo 76, não atende. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Daniela, aqui é a esposa do nosso nobre presidente, funcionários dessa casa, o público que nos assiste, né, a sogra do Daniel, o filho do vereador Flávio Dias. Senhor presidente, eu acredito que nenhum vereador dessa casa é contra a pavimentação asfáltica no nosso município. Ninguém. Todo mundo quer que resolva, inclusive, o vereador João Lucas, nós queremos que seja também resolvido nos nossos distritos e povoados, né? Mas o que a gente tem alertado, e talvez tenha passado despercebido nessa casa, e a gente já tentou alertar isso várias vezes, não fomos ouvidos, talvez estávamos, e não seja por culpa, vereadora Daniela, talvez por questões da gente estar focado. Esse projeto, gente, ele está ferindo o artigo 76. O que seria mais correto desse projeto era a devolução dele para o executivo resolver o problema. Nós não podemos aqui, gente, pelo amor de Deus, nós somos eleitos para representar o povo, para defender a vontade do povo. Nós não podemos votar um projeto na perspectiva que o executivo depois vai avaliar, mandar avaliação. A lei diz que o projeto tem que vir com a devida avaliação, precedente de avaliação. Então, assim, o que nós estamos alertando aqui, e talvez, vereador Oswaldo, está ficando um pouco confuso, é o seguinte: isso aqui é passivo, gente, de uma ação judicial para derrubar. E aí o que acontece? Nós vamos perder tempo e o povo não vai ter asfalto. Então, assim, nós temos o mês de julho, não tem nem necessidade de... Podemos votar quantas sessões extras for preciso ter nessa casa para poder votar. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Hoje eu vi uma Câmara que tem nem recesso em julho. Mas a gente precisa fazer, vereador Ulisses, a coisa certinha. Então isso aqui gera dúvida. Hoje eu falava com a advogada e ela me alertava justamente sobre isso, advogada da área. Essa questão aqui, ela é muito preocupante, o artigo 76. Você vai avaliar um terreno, vai mandar para leilão, tem que ter uma avaliação prévia. Então, entendeu, vereador Luiz? Nós estamos aqui discordando de vocês e muito menos querendo fazer algo que seja para amanhã ser derrubado e se enrolar mais quanto tempo. Nós perdemos mais uma semana, 2 semanas resolvendo isso aqui, mas resolvendo de forma definitiva. Não votar algo que não tem segurança jurídica. Nós não sabemos se isso aqui vai dar certo. Então nós não estamos aqui duvidando que o prefeito vai fazer asfalto. Nós não estamos duvidando, vereador João Lucas, que esse dinheiro vai para o asfalto, não. Nós estamos duvidando. Nós estamos vendo aqui, está claro no projeto, que nós somos pessoas que foram escolhidas pela sociedade para votar leis. Como que você vai votar uma lei errada? Não tem como você votar algo que não está certo, está errado. Entendeu? Então é isso que nós estamos querendo alertar. Vai passar esse legislativo para a história como o legislativo que vota leis erradas. Nós não vamos ter que votar papel em branco. Aqui é fácil de resolver, né? É possível resolver e ter os votos total para aprovação do projeto.
Mas nessas condições aqui, eu sou obrigado a acompanhar o Daniel. Não tem como você votar algo que está escrito no artigo 76. Né? Nós estamos falando, hein, vereador João Lucas, nem de questão de desmembramento. Isso é outra questão que nós estamos nem discutindo. Nós estamos discutindo único e exclusivamente o que está na lei. Se essa lei não for para ser cumprida, aí não tem necessidade dela ter sido aprovada. E está tendo aí cursos e mais cursos agora sobre essa lei para tudo quanto é lugar do Brasil aí, para o legislativo, para o executivo, para poder se adequar a essa nova legislação. Então assim, nós temos essa preocupação e eu coloco para vocês, colegas, a necessidade da gente talvez chegar a esse acordo. Isso aqui não é possível que em 2 dias não resolva na prefeitura, Flávio, e manda de volta. Entendeu? Mas nós vamos perder uma semana. Mas nós podemos perder anos. Se isso aqui for judicializado, acabou o sonho da população de Orizona de ter um asfalto. Se isso aqui for judicializado, acabou o sonho da população de Orizona de ter asfalto. E nós vamos ser culpados, porque em uma semana a mais que a gente pode dar para resolver isso aqui, a gente está querendo votar a toque de caixa. É um projeto que necessita de debruçar sobre ele mesmo, gente. Se fosse fácil, fosse só, não, vamos vender isso aí e tal, e começar o assalto amanhã, era ótimo, maravilha. Então, assim, eu estou clamando vocês para isso, levantando essa questão, porque eu acho que há, vereador Ulisses, o senhor como líder do prefeito, jurista como o senhor é, necessidade de fazer essa adequação, e é possível fazer. Entendeu? Não é difícil para o executivo fazer isso aí, vai demandar mais uma semana, mas a gente vai votar com segurança. Eu não quero amanhã saber que um projeto que podia resolver a vida da população de Orizona foi judicializado, e aí vocês sabem como que funciona. Presidente, fazer uma parte que eu fui citado. Senhor presidente, queria pedir o senhor colocasse o parecer em votação. Nós estamos discutindo até agora, parece que tem mais 2 votações para Deixa eu só fazer uma parte aqui e a gente volta. Presidente, mais uma vez, senhor presidente, eu vou dizer aqui a respeito do parecer, da constitucionalidade desse projeto, mais uma vez dizer que o artigo 76 realmente ele diz tudo isso que o vereador Carlos Eduardo acabou de falar, o vereador Daniel também. Alienação de bens públicos da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive pertencentes às autarquias e fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade de leilão. Dispensada a realização de licitação, aí vem os casos que se dispensa a licitação. Mas assim, eu gostaria de dizer, mais uma vez, por mais que a lei prevê que precisa realmente de fazer essa avaliação prévia anterior ao leilão, nós estamos aqui, primeiro vem a fase, eu gostaria de explicar, vem a fase da autorização legislativa, que é o que estamos fazendo hoje, depois vem essa questão do leilão, na modalidade depois vem a avaliação desses lotes, depois que vem o leilão na modalidade de licitação. Então, o que acontece? É o passo a passo que está sendo seguido, pessoal. Nós não precisamos aqui hoje, no Poder Legislativo, de cobrar do Executivo essa avaliação. O que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente dando autorização legislativa para que o leilão aconteça. Agora, se é uma exigência legal, se é o que prevê a lei, certamente a Prefeitura não vai vender esses lotes, não vai abrir o leilão anterior ao que dispõe a lei. A Prefeitura tem hoje uma assessoria jurídica que garante isso. Eu tenho certeza que a gente dando autorização legislativa, o próximo passo aí, por parte do Poder Executivo, é fazer isso que vocês estão pedindo aí, e o que a lei prevê também. Então, eu acho que da nossa parte aqui, a gente autorizando, a gente está fazendo o dever de casa e depois cabe ao Poder Executivo seguir o passo a passo. Se não seguir, se houver algum vício que macule o leilão, o próprio Ministério Público, as autoridades competentes, até mesmo essa casa, pode exigir que seja cumprida essa obrigação por parte do Executivo. Mas hoje,
Eu acho que a gente não aprovar o projeto por conta que não veio para essa casa, incluso no projeto essa avaliação, eu acho que não é o caso. Por isso, realmente, eu reitero essa aprovação dos colegas aí, tanto do parecer quanto do projeto. Obrigado. Parecer em votação. Aprovado. Ah, vocês vão levar. Então levanta. Só manifestar, manifestar. Três votos contrários. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6. Então, aprovado, né? 6 votos. Elisângela? Senhor presidente, após a votação do parecer, a emenda será colocada em votação. Se aprovada, passará a fazer parte integrante do projeto. Se não, vai ser um projeto no teor original da prefeitura, né? Isso. Emenda em discussão. Discutiu, né? Não, agora vamos discutir mesmo. Não, vai, vamos. Senhor presidente, nossos colegas, foi apresentada uma emenda dentro do projeto. A gente entendeu que haveria ali, não teria uma amarradura completa, em se dizer que seria específico só para asfalto e infraestrutura. Então ali tinha uma emenda, tinha aqui no projeto, que poderia ser investido ali dentro do plano plurianual, que é a PPA. Vou dizer no linguajar para a população entender. Poderia ser aplicado em outras áreas, esse dinheiro, certo? Poderia ser aplicado em outras áreas. Então, sou presidente de uma comissão aqui nesta casa, a gente fez essa emenda, retirando esse artigo aqui, para que possa ser aplicado no asfalto, não poderá ser aplicado em outra área. Então, só queria deixar bem claro para a população entender que a gente fez uma emenda aqui para poder fazer uma amarradura aqui específica para esse dinheiro específico para o asfalto. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Oswaldo? Cumprimento, presidente, os nossos colegas, cumprimento as pessoas que estão presentes e todos aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu também sou favorável ao parecer do vereador Flávio. Eu acho que esse parecer dele é muito válido. Emendas. A emenda do vereador Flávio foi bem certa. Mais algum vereador? Eu quero sim, senhor presidente. Senhor presidente, é super importante essa emenda, é uma tentativa nossa de fazer com que esses recursos, assim que eles forem contratados, sejam investidos naquilo que nós estamos aqui votando, né, que é infraestrutura, pavimentação e etc. E aí o artigo 5º, só para quem está nos assistindo possa entender um pouco melhor, o artigo 5º da lei enviada pelo prefeito dizia: os recursos arrecadados com alienação serão integralmente destinados, aí no seu inciso 1º, execução de obras de infraestrutura urbana. Eu acho o inciso, inclusive, subjetivo demais, né? Na minha opinião, nós precisávamos da avaliação, saber quanto vai ser arrecadado, com o valor previsto de arrecadação, saber também aonde ele vai ser gasto. Né? Então, que a infraestrutura, gasto onde? Vamos pavimentar com os recursos desse projeto, iniciado lá no Santa Maria 2, depois Sol Nascente, etc. Né? Ficou subjetivo, mas pelo menos estão dizendo aqui infraestrutura urbana. E aí o inciso que foi suprimido dizia demais, né, o investimento em demais investimentos de interesse público, conforme previsão orçamentária do plano plurianual, o PPA, que deve ter sido discutido anteriormente aí, antes dessa gestão, e que estabelece algumas políticas públicas para que a administração possa ser atingida. Então, aqui ele deixaria ainda mais abrangente. Então, eu vou votar a favor dessa emenda, obviamente, mas só justificando aqui para que as pessoas que nos acompanham possam entender o trabalho que nós estamos fazendo aqui, no sentido de a lei vai ser aprovada? Vai, mas que ela tenha as suas amarraduras, como bem fala o vereador Flávio Dias, para que possa ser investido naquele fim. E aí eu gostaria de lembrar da importância de nós discutirmos fielmente e tentar ao máximo destacar. Quando tem a avaliação e fala onde vai ser investido, nós temos essa segurança. Eu vou dar um exemplo aqui. O ex-prefeito Joaquim Marçal
vendeu alguns lotes que haviam sido autorizados em legislação anterior, acho que 2011. Vendeu os lotes. O objetivo, quando ele vendeu aqueles lotes, era a pavimentação do Sol Nascente e a Avenida Dona Baia. Inclusive, deixou a administração com a licitação feita, etc. Como passou-se de uma gestão para outra, e aí fica subjetivo na lei, que é infraestrutura, pegaram-se o dinheiro em caixa e investiram em rede pluvial, né? Então, assim, enterraram lá a situação. Bom, foi investido, ótimo, vai precisar realmente, mas não tinha uma amarradura, ficou aquela vontade da população em pavimentação. Então aqui nós deixamos claro, porque infraestrutura, o vereador Daniel, pode ser entendido como praça, né? Pode ser o recapeamento de ruas já existentes, por isso que era interessante nós podermos ter essa consciência de aonde realmente vai ser gasto. Infraestrutura nos bairros X, Y, Z, sabe? Mas aqui já contempla aqui, retirando esse inciso 3º. Senhor presidente, Vereador Carlos. eu quero cumprimentar, né, a comissão, a pessoa dos seus membros, Daniel, o Flávio e o João Lucas, né, que fez essa amarradura. Nós sabemos sim que o projeto vai passar nessa casa hoje, né, mas era interessante, era necessário ter esse cuidado, vereador Flávio, para que a população também seja auxiliar dessa casa no contexto de fiscalizar, sabendo de que forma que o projeto foi aprovado. Mais algum vereador? Eu. Vereador Ulisses. Senhor presidente, foi uma conversa que tivemos aqui na anterior à sessão, né? Foi até um combinado aqui com todos os vereadores. Uma semana depois de ser acusado de votar na íntegra os projetos de lei do prefeito, que era subordinado, que era isso, que era aquilo, está aqui, todos os vereadores da base, votando uma emenda sugerida pelo vereador Flávio. Por que nós estamos votando favorável a essa emenda? Porque, realmente, no inciso 1 fala que o dinheiro utilizado na arrecadação desse leilão poderia ser utilizado para infraestrutura urbana, né, assaltamento, mas no inciso 3, inclusive, houve um erro de ortografia no projeto de lei, pularam o inciso 2, já foi direto para o 3, dizia que o dinheiro proveniente da venda desses lotes poderia ser utilizado, vou até ler na íntegra aqui novamente. Inciso 3 rezava que demais investimentos de interesse público conforme previsão orçamentária do PPA. Então, esse inciso abriria um leque gigantesco para que a administração fizesse o assaltamento, que é o que a gente almeja, mas se sobrasse dinheiro poderia ser utilizado em outras áreas, como saúde, meio ambiente e outras áreas aí da administração. O que a gente entende que não é o correto, né? A gente entende que realmente todo o dinheiro que será arrecadado desse leilão seja utilizado para o assaltamento aí, conforme a gente sabe nos bastidores aí, do Santa Maria 2, o planejamento aí para iniciar agora, a partir desse mês que vem, né? Então, realmente a gente vota favorável à supressão desse inciso, entendendo a importância que os recursos provenientes desse leilão ser utilizados exclusivamente para o assaltamento aí, que é o que a gente tanto almeja, né? Obrigado. Mais algum vereador? Ronaldo? Mais uma vez, boa noite, né? Presidente, vereadora Daniela, vereadores, público presente, público das redes sociais. Eu também fico muito à vontade de votar esse projeto hoje. Essa questão da emenda do vereador Flávio também é muito importante, necessária, porque a gente condiciona esses recursos a questão pavimentação asfáltica, né? Que hoje tem certeza que seria o maior apelo popular em Orizona hoje seria isso. Vender lote para qualquer outra atividade hoje não teria tanto apelo popular quanto vai ter essa questão de pavimentação asfáltica, né? A gente espera que, tem certeza que vai ser aprovado esse projeto hoje, né? E que esse recurso terá que ser gasto muito racionalmente nessa questão de pavimentação asfáltica. É o clamor da população,
Desde o primeiro dia de sessão aqui, nessa casa, a gente está discutindo essas questões e creio que vai ser o mandato inteiro, né, porque o recurso não é tão suficiente e as demandas são grandes, né, nessa questão de pavimentação. Se resolve um bairro, tem outro, né, a cidade cresceu muito e o poder público não conseguiu acompanhar esse ritmo de crescimento, né, na condição de estar realizando essas obras estruturantes, né, no caso da pavimentação asfáltica. Então, já deixo aqui já meu voto favorável, né, e que nossa população tenha, num período muito breve, esse benefício tão esperado, né, tão almejado, né, que é a sua rua asfaltada, sem poeira e sem lama. Vereadora Daniela. Senhor presidente, caros colegas, às pessoas que nos assistem pelas redes, aos presentes, meu boa tarde. Como o vereador Daniel Hipólito fez uma observação, né, com meu nome, porque eu fiz expressão, né, quando ele citou aí uma questão da infraestrutura. Vereador Daniel, eu na verdade fiquei ainda mais confiante no prefeito Felipe Dias, porque se naquela ocasião ele não tivesse tido a coragem de fazer uma obra de infraestrutura embaixo da terra e tivesse ido direto para o asfalto da Avenida do Boa Vista, talvez hoje a gente não teria nem cheiro do dinheiro, porque não seria um asfalto que iria durar, porque ali realmente prioridade seria, né, o que foi feito de infraestrutura, que são as galerias. Então, mais uma vez, né, até pela sua fala, demonstra a responsabilidade do nosso prefeito com o dinheiro público. E quanto à emenda, né, com certeza é uma emenda justificável, né, vocês foram atenciosos com essa questão, mas diante da sua fala, porque eu não acompanhei esse processo, né, vocês acompanharam, o prefeito Felipe Dias agiu pelo certo. Então, nos dá mais coragem em acompanhá-lo agora no objetivo de estar fazendo um asfalto, sim, um asfalto de qualidade, que é o que a gente fala aqui em toda a sessão. Que vamos fiscalizar, que queremos coisa de qualidade, e para ter um projeto de qualidade era necessária aquela infraestrutura ali. Tá bom? Essa é a minha opinião. Sou favorável à emenda e parabéns a vocês que tiveram esse olhar e esse cuidado. Vereador Rodrigo. Nós estamos discutindo a emenda, né? A emenda. É o seguinte, essa emenda foi certinha, porque hoje, se você dá um cheque em branco, você que é prefeito aí, gastar o dinheiro para qualquer coisa, o dinheiro ia virar pizza, não virar nada. Então, muito justo essa emenda. Eu agradeço pela sua emenda. Mais algum nome, vereador? Emenda em votação. Aprovado. 9 votos. Elisângela. Então, senhor presidente, após a votação do parecer e da emenda, que foi devidamente aprovada em plenário, será parte integrante do projeto de lei. O projeto de lei segue na pauta da ordem dessa sessão para a primeira votação. Projeto em discussão. Vereador Luiz. Boa noite a todos, mais uma vez. Cumprimentar os colegas vereadores. Senhor presidente, com grande satisfação que eu voto favorável a esse projeto. Um projeto aí que, com certeza, trará dignidade às pessoas que moram na terra, às pessoas que tanto esperam esse benefício e tanto cobram da gente que esse asfaltamento aconteça, né? Então, meu voto é favorável e eu tenho certeza que Orizona está caminhando nesse sentido, ao rumo do progresso. Várias coisas boas acontecendo nesse sentido. São mais 30 casas agora que serão construídas pela GEAB a custo zero, mais 100 que serão construídas pelo Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 2. Então, só aí 130 casas que terão início imediato agora, a partir do mês que vem, no nosso município. Aliado a isso, leiloando esses lotes aí e vendendo, de fato, esses lotes, várias pessoas, vários particulares adquirindo, expande ainda mais casas do nosso município. Então, eu tenho certeza que Orizona caminha
para o seu crescimento aí, tanto a nível populacional quanto a nível econômico em todos os sentidos. Então, o meu voto é favorável e eu agradeço a todos os colegas de antemão aí que se manifestaram pela aprovação desse projeto. E eu gostaria, por último, senhor presidente, de fazer uma ressalva aqui. O prefeito Felipe Dias age muito corretamente com os recursos públicos. Houve no início do ano uma votação autorizando o empréstimo de até 8 milhões aqui nessa casa. E aí já houve várias discussões, cadê o dinheiro do empréstimo, cadê o dinheiro do empréstimo, por que não fez o empréstimo ainda? Mas desde que a gente aprovou aquele projeto, em conversa com o prefeito Felipe Dias, tanto eu quanto o vereador João Lucas, a cada domingo aí, a gente pelo menos um domingo no mês, a gente vai até a casa do prefeito e tem uma reunião com ele aí. E ele confessou para a gente, falou, vocês aprovaram o projeto, eu agradeço demais da conta, mas eu vou ter responsabilidade com o dinheiro público. Meu passo a passo agora é o seguinte, é fazer o leilão dos lotes, e o que eu puder arrecadar com o leilão desses lotes aí, nós vamos utilizar para estar fazendo esses asfaltamentos, e se precisar, nós vamos utilizar desse empréstimo. Se não precisar, fica aí para o futuro de Orizona, outras legislaturas, outros prefeitos que vierem, se sentir a necessidade de pegar esse empréstimo, tudo bem. Mas eu farei o dever de casa e vou leiloar sim esses lotes aí. Prova disso, são os 8 lotes que já foram leiloados ali no bairro Bela Vista. São mais de 450 mil arrecadados que já estão na conta do município para ser utilizado agora no asfaltamento do bairro Santa Maria 2, que vai dar início no mês que vem. E, aliado a isso, foram 4 lotes desse leilão que não foram vendidos. O edital já está aberto para no dia 15 do mês que vem tentar realmente, de fato, vender esses 4 lotes que ficaram restantes desse leilão. Só que esse leilão, senhor presidente, ele era à vista. Muitas pessoas não têm condição de pagar a compra desse lote de forma à vista, né? Agora, essa nova autorização legislativa que estamos dando para mais de 150 lotes, esse sim será adquirido pelos particulares de forma parcelada. Então, eu vejo com muito bons olhos, será estabelecida ainda uma porcentagem de entrada desse lote, em torno de 30% a 50%, que eu acredito que é necessária realmente para a gente reunir o máximo de valores possível agora já de plano, mas esses 150 lotes aí poderão ser adquiridos de forma parcelada. Então, gostaria de agradecer ao prefeito Felipe Dias pela sensibilidade de estar enviando esse projeto e também por estar preocupado em assaltar os bairros ainda não pavimentados da nossa cidade. Meu voto é sim. Eu agradeço os colegas aí pelo apoio que manifestaram esse importante projeto. Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, vou comentar na segunda votação. Pois é, pessoal, eu acho assim, nós estamos comentando a votação antes, viu? Normal seria depois, para que for a votação mesmo, a gente comentar sobre o voto, né? Mais algum vereador? Em votação. Não, momento é esse agora. Então, agora que seria. Não, votação agora. Mas nós temos a segunda votação. Isso, só na segunda. Presidente, porque vai ter que chamar uma nova sessão, né? Pra gente encerrar. Aí vai ter que desligar a live e tal. Acho que não discutir agora, não? Discutir agora, né? Discute, na próxima só. Senhor presidente, então, eu solicitei a palavra. Mais uma vez gostaria de cumprimentar todos os vereadores, vereadora, e dizer também da satisfação de poder estar votando e aprovando um projeto de grande relevância como esse para o nosso município. Eu vejo que o caminho que o prefeito Felipe Dias, ele segue o caminho correto. São imóveis que estão sem utilidade e não está leiloando nem 50% dos imóveis hoje que a prefeitura tem. Além de estar deixando, além das áreas institucionais que estão reservadas, como nós andamos loteamento por loteamento, e vimos as áreas que vão ficar ali reservadas para construção de feira do produtor, construção de várias áreas institucionais que vão ficar ali reservadas.
E não está chegando nem a 50% dos imóveis que a prefeitura tem. E nada mais justo do que corrigir um erro do passado, de gestões passadas, que aprovou loteamentos sem infraestrutura. Então, nesse momento, gostaria de parabenizar o prefeito Felipe Dias por ter essa coragem, de estar fazendo esse leilão, de ter essa coragem de estar destinando esse recurso para a pavimentação asfáltica e corrigindo o erro de gestões passadas que, em responsabilidade, abriram loteamentos na nossa cidade sem infraestrutura. Está corrigindo. Então nós podemos perceber que, além de estar tirando ali as pessoas da poeira e da lama, quando não é chuva, é poeira. Quando é chuva, é lama. Então eu acredito que isso é dar qualidade de vida à população que está ali sem asfalto. Isso é dar qualidade de vida. Então, por isso, eu voto sim a esse projeto que vejo que é muito importante para o nosso município. Principalmente ali, para aquelas pessoas que vivem naquela situação da poeira e da lama. Essas eram minhas palavras, senhor presidente. Mais algum vereador? Em votação. Eu vou discutir. Senhor presidente, colegas vereadores, eu estava buscando aqui uma legislação, não encontrei. Bom, como eu havia comentado e até votei contra, ao parecer da comissão, por entender que o projeto de lei é inconstitucional, por entender. E bem como o vereador João Lucas falou e fez questão de lembrar, eu nem sei a que gestões ele se refere, mas a ações anteriores que acabaram trazendo prejuízo à administração, né? E eu vou embasar meu voto, né, sustentar meu voto naquilo que eu tenho dito. Essa lei, na minha opinião, ela está inconstitucional e vai trazer problemas futuros, tanto para a administração quanto para quem comprar, na minha opinião, no meu entender, por conta do descumprimento da lei de licitações. Ela não deixa brechas para que você faça a avaliação posteriormente. Ela bem diz, precede de avaliação dos recursos, né, de avaliação dos lotes. Então, eu fico muito preocupado, Lucas, às vezes você emite um edital e a lei vai para a justiça e suspende e tudo mais, fica aquela toda situação, né? Por esse motivo. E outra, eu também tenho muitas dúvidas com relação a nós aprovarmos aqui a venda de áreas, né, que somam um total aí de 112 mil metros quadrados, e essas áreas tem aqui Bela Vista, Residencial Florença, etc. Todas elas estão aqui, as metragens e um número de matrícula. Quando for feito o desmembramento, nós teremos novas metragens e novos números de matrícula. Logo, o objeto muda, na minha concepção. Logo, precisaria de uma nova autorização legislativa. Por esse motivo, não estou confortável em votar esse projeto favorável, votar contra. Por isso, não é contra nem pavimentação, não é isso. É porque o projeto está, na minha opinião, inconstitucional e vai trazer problemas futuros, tanto para a administração, para quem adquirir esses imóveis. Na votação que nós votamos no início do ano, com relação ao empréstimo, eu disse, vou pagar para ver. Hoje eu não vou. Hoje eu vou votar com a consciência de que, no meu entender, isso aqui está... nós estamos aprovando uma área que é equivalente a 16 campos de futebol, é uma área muito grande, né? A expectativa de recursos, vereador Oswaldo, se nós dividirmos aí, temos 447 lotes, uma média. Vamos supor que na média vender a 50 mil reais, é um valor vultuoso de quase 23 milhões de reais, né? E aí nós precisamos ter muita responsabilidade. Imagina se faz um leilão, vende, depois temos um imbróglio jurídico aí, essas pessoas vai entrar
num parafuso. Por esse motivo eu vou votar contrário, justificando as pessoas que nos assistem, as pessoas que estão aqui presentes. Eu voto contrário ao projeto por faltar nele a avaliação dos bens imóveis que nós vamos vender e especificar de forma detalhada aonde serão investidos esses recursos. Justificando apenas meu voto. Obrigado. Senhor presidente, novos colegas, cumprimento vocês mais uma vez com boa noite. Senhor presidente, eu acredito que cada um aqui tem seu entendimento, né, e a gente tem que respeitar o entendimento de cada nobre colega. Senhor presidente, na legislatura passada, em 2024, chegou aqui até esta casa um projeto ali de abertura de crédito, perdão, para a prefeitura fazer uma abertura de uma contratação de um crédito de 8 milhões, onde eu, nas condições na época de presidente, desempatei ao contrário, votei contra. E no meu discurso, senhor presidente, eu sempre apoiei a venda de lotes, prédios públicos, para que a gente possa investir na nossa infraestrutura. Porque eu já cansei de ver, senhor presidente, e também já denunciei por diversas vezes, pessoas, companheiros, fazendo uso de prédios e terrenos públicos. Vamos se dizer, de graça, 0,800. Então, por que não vender esses lotes e aplicar na nossa infraestrutura, no nosso asfalto? Então, senhor presidente, respeito o posicionamento de todos os novos colegas e acredito que os novos colegas também vão respeitar o meu posicionamento. O meu posicionamento aqui não é para lado de prefeito e nem para lado de oposição. O meu posicionamento aqui é para o lado do povo e fazer o que é certo. Quando eu entrei na minha vida pública e na minha vida política, eu entrei para poder fazer a diferença. E não é aqui votando contra projetos que eu vejo que vai beneficiar o povo, que eu vou estar fazendo bem para a nossa população. Fiz uma enquete no meu Instagram e quero aqui agradecer a todos vocês que foram no meu Instagram e votaram. Deu-se ali 78% pedindo para que o vereador Flávio Dias vote sim. Então, estarei aqui me posicionando para o lado do povo. Quero deixar bem claro aqueles companheiros, ex-companheiros, aqueles que se dizem companheiros, que o Flávio Dias está votando aqui, não é por causa de prefeito não. Porque esses dias faltei uma sessão, disse que eu estava faltando sessão para beneficiar prefeito. Aqui não é fim de homem assombrado, gente. Se eu mudar de lado, eu vou andar com o lado A, com o lado B, eu tenho peito para chegar aqui e falar com quem estou. Na minha vida, quem cuida sou eu. Então eu me posiciono do jeito que eu entender. E não venha querer ninguém dizer que estou votando aqui para o lado do prefeito, não. Estou votando para o lado do povo. E quero deixar bem claro, senhor presidente, que as pautas que foi colocada aqui pelo nobre colega vereador Daniel, vou estar muito atento, senhor presidente. Vou estar muito atento para ver se de fato condiz com a realidade. Onde aqui também, senhor presidente, eu lendo o projeto, estudei esse projeto com alguns companheiros e também conversei com advogados. Aqui diz que os imóveis serão entregues ao rematante livre, desembaraçado de qualquer ônus e restrições administrativas, executando as limitações impostas pela legislação urbanística vigente. O que diz? No meu entender, que eu sou leigo, muito leigo, essas áreas vão ser desmembradas, entregadas àquele arrematante, livre, desembaraçada de qualquer problemas, e será respeitado a legislação urbanística vigente. O que é, no meu entender? Que vai ser respeitado ali a metragem de cada área. Cadê? Volte, Equatorial. Ninguém me vê. 6 horas, né? É sempre essa hora, né? É 6h30, sempre essa hora. Pode deixar um repúdio aqui, não, Equatorial? As velas. Oi, você desligou o relógio? Vou desligar. Igual lá no jogo lá. Fluminense deu 2-0. Ô, Fluminense deu 2-0, hein? Flamenguista ontem, amanhã o Fluminense sai. Não um gol dele bonito, rapaz. Não um gol de cabeça bonito. Essa hora ainda tá mal vivo, viu? Pra usar. Quê? Não tem internet? Acabou da gente. Tá ao vivo. A internet da onde, senão tá mal vivo? Estamos ao vivo. Tá mal vivo.
Pessoal, deixar aqui uma nota de repúdio à nossa Equatorial. Estamos aqui numa sessão e acontece uma situação dessa. É triste, é lamentável, lamentável. E é todo dia, né? E é todo santo dia, todo santo dia. Pode vir aqui, Ulisses. Deixa eu falar aqui de dispensação aqui. Presidente, dada a falta de energia, pedi a suspensão aqui uns minutinhos até o retorno. E só para responder o Edmilson Gonçalves, que está aqui falando aqui, ó, sessão extra só para ganhar dinheiro pobre de nós. É dizer que ele está muito mal informado, porque não tem nenhuma sessão extra que é remunerada nessa casa, e nenhuma outra. Inclusive é proibido, tá? É proibido. Então, sessão extra ninguém recebe mais por isso, tá? Estamos aqui porque realmente temos o prazer de trabalhar e servir o povo. Obrigado. Som. Senhor presidente, eu estava com a palavra. Então, senhor presidente, quero finalizar que, então, no meu entender, esses lotes, essas áreas vão respeitar ali a metragem, o que condiz com o loteamento. E sobre a questão de valores, falo e repito, somos 11 vereadores atuantes, vamos fiscalizar, vereador Carlos Eduardo. Se o valor não condiz com a realidade, podemos embargar, entrar com nós todos os vereadores aqui, podemos embargar. Então, eu acredito ali que o vereador Ulisses, na fala dele, onde ele falou que é um processo, eu acredito nesse processo que começa, tem ali o leilão, o edital, e tem que haver transparência. Tem que haver transparência e cabe nós, vereadores, fiscalizar. Então, quero deixar bem claro o posicionamento aqui do meu voto, né? E vou estar aqui acompanhando aqui cada artigo desse aqui, vereador Daniel. Inclusive, as pautas que o senhor colocou aqui, também vou, porque é o meu papel de fiscalizar, e como o senhor sabe, vereador, sempre apoiei a venda de lotes para investimento em infraestrutura. Carlos Eduardo sabe. Teve companheiros políticos aí também que apoiou quando o projeto de contratação de crédito chegou até esta casa, fizeram vídeos, lives, falaram que também venderia lotes, né, para aplicar na infraestrutura. Agora já mudaram todo mundo a cabeça. Então eu quero deixar bem claro, eu não mudo minha cabeça. Se eu falei, está falado, pode printar, gravar e levar para quem quiser. Então eu vou aqui tentar sim ajudar para que o benefício chegue até o povo de Orizona, que o asfalto chegue ali até o pessoal do Santa Maria 2, que é o bairro que está previsto para ser asfaltado. Então o resto daqui para frente é de competência de cada vereador fiscalizar. E só finalizando aqui, senhor presidente, quero agradecer a população por estar mandando mensagem. Ontem, domingo, senhor presidente, empresários, produtor rural, me mandou mensagem falando para me posicionar do lado do povo. Então eu estou aqui posicionando do lado do povo, e é isso aí. Agora, sendo aprovado aqui, vamos estar fiscalizando. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deixa eu só discordar aqui sobre a fala do nosso colega, o vereador Daniel, quando ele diz que corre o risco da pessoa arrematar um lote e ter problema judicial. Eu não acredito que a prefeitura lançará um leilão, um edital de leilão, sem primeiramente estar tudo legalizado judicialmente. Eu não acredito que isso possa acontecer futuramente. Eu acredito, sim, só discordando, eu penso que a fórmula com que ali a assessoria do prefeito trabalha e tudo, eu acredito que não vai deixar esse escape aí para pessoa depois ter que ir para a justiça e etc, etc. Eu acredito que quem arrematar o lote já vai estar com o lote legalizado. Eu acredito nisso. Mais algum vereador? Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Flávio, que é a mesma opinião minha, vou votar favorável. Dizer ao Daniel que não vai dar problema nenhum. Eu acho que o problema nenhum judicialmente. Nós não votamos a favor desse projeto. Aí sim, a população vai ficar com o mesmo problema que é poeira e a lama. Eu voto pelo povo e para o povo. Meu voto é sim.
Vereador Carlos. Daniel. Senhor presidente, eu espero de coração que realmente não haja esses impedimentos jurídicos. Tá? Não estou votando aqui por politicagem, eu já disse, eu já defendi também por diversas vezes a questão da venda de lotes para pavimentação, para infraestrutura. Não é questão de é só fiscalizar depois. Nós aprovamos aqui a permuta de uma área para Cascalheira, do qual a administração ainda precisa regularizar ela junto às licenças ambientais para fazer a extração. Então vai demandar tempo. Vamos fiscalizar, aprovamos e tudo mais. Não pode agora fazer a extração sem a regularização. A questão da venda aqui. Volto a dizer, a minha preocupação é não ter seguido o rito que pede o artigo 76 da lei de licitação, e isso pode trazer transtornos futuros. Vamos fiscalizar depois e etc. Sim, mas eu queria entender assim, qual é a concepção de fiscalizar por parte dos nossos colegas, porque é o seguinte, quantos ofícios, quantos requerimentos nós fomos respondidos aqui no pedir informação? Nenhum. Eu, principalmente, nenhum. Então, assim, fica muito difícil. Eu não vou ficar velando o leilão, eu entendo e sei acompanhar lá o que vai acontecer e tudo mais, mas nós precisamos de ter uma atenção no sentido da venda desses móveis, dessa questão do objeto, que é uma coisa que me preocupa. Nós estamos aprovando algo que o objeto vai mudar depois. Tá? Então não é questão de ser só contra por ser contra. Eu sou contra porque entendo que o projeto está inconstitucional e espero, o vereador João Lucas, vereador Oswaldo, que realmente não exista isso e possa continuar. Nós tivemos um leilão agora em maio, eu fui para as redes sociais, fiz campanha para ajudar, para que as pessoas pudessem ir lá e arrematar seu lote. Vejo como muito positivo, inclusive, da modalidade que vai ser agora posteriormente, porque as pessoas vão poder arrematar seus lotes e parcelar parte dele. Isso é bom para todo mundo. A minha única preocupação, e eu quero deixar bem claro isso aqui, porque depois vai surgir comentários de várias maneiras, mas a minha única preocupação é a falta de tempo para ter discutido melhor, a falta da avaliação. O vereador leu que vai ser desmembrado, mas o parágrafo 1º aqui do artigo número 1 diz: poderão ser desmembrados e remembrados. Não existe uma exclusividade, vai ser desmembrados. Poderão, poderão do que será é diferente. Mas assim, volto tranquilo e eu sei que o projeto vai ser aprovado, caberá a mim fiscalizar como eu tenho feito, e é só me justificando mesmo, parecer que está votando por votar contra. A minha preocupação realmente é não cumprimento do artigo 76 da lei de licitações, que pode trazer um transtorno futuro. Senhor presidente. Vereador Carlos primeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Daniela, eu sou favorável, vereador Flávio, de que o município venda todos os teus terrenos, retire só aqueles que ele necessita para futuras construções públicas. E respeito aqui, vereador Flávio Dias, a opinião e o voto de cada parlamentar desta casa. Nós estamos aqui no parlamento. Eu voto contra o projeto, mas não estou votando aqui para que o pessoal de Orizona não tenha asfalto. Eu estou votando porque não tem segurança jurídica nesse projeto embasado no artigo 76. Pode ter certeza que a minha torcida é para que isso aqui não dê problemas futuros. Porque eu disse aqui, e nem queria falar desse assunto, mas eu vou voltar a dizer: não é responsabilidade do prefeito não ter pego os 8 milhões do Banco do Brasil, não. É falta de certidão. Eu falei do projeto, não tem certidão, não pega o dinheiro. Saiu no jornal, manchete do estado de Goiás. Então a responsabilidade do prefeito, pelo contrário, é irresponsável. Mandou um projeto, pediu para a Câmara vir votar, nós viemos votando para pegar 8 milhões. Se ele tivesse certidão, eu tinha pego aquele dinheiro na outra semana. Não pegou, agora tenta resolver de outra forma. Tomara que dê certo, mas eu não acredito que vai dar certo.
Porque senão há uma eu estou falando na minha interpretação, não sou jurista, não sou advogado, mas a gente buscou informações e está dizendo que não pode, que está irregular. Então assim, aí eu vou falar uma questão aqui, se vier a acontecer, eu sou capaz, vereador Flávio, de chegar nessa casa e parabenizar que deu certo. Mas se não der certo, eu vou dizer mais uma coisa. É mais uma tentativa de enrolar a população de Orizona, porque vai perder tempo aqui, se isso aqui judicializar, se nós estivermos certo, eu não estou dizendo que estamos, se nós estivermos certo, e isso aqui judicializar, foi proposital. Igual foi feito com o projeto dos 8 milhões. Por que aquele projeto foi apresentado no dia 1º de janeiro em praça pública? E não esse? Porque foi feita campanha, dizendo a oposição votou contrário ao projeto, e se vocês votam, Flávio, aquele projeto, autorizando os 8 milhões, eu não estava sentado na cadeira de prefeito hoje. Porque não tinha executado, tinha perdido a eleição. Mas aquela não votação, e vocês votou com muita responsabilidade, deu a ele o direito de ir de casa em casa e dizer, vou fazer a maioria na Câmara e vou votar o projeto. No dia 1º de janeiro, como eu disse lá na fala dele, que tinha prometido para a população e estava entregando o projeto. Viemos aqui e votamos. São 7 meses, não tem asfalto. Outra questão, e aí já não é culpa do prefeito, que é a questão das emendas parlamentares. Né? O prefeito licitou, mas o recurso caiu na conta da Caixa ainda para que comece essa obra de pavimentação aí, de emenda parlamentares no valor de R$600 mil. Tanto é que o Rinaldo, quando esteve aqui, ele disse com toda a sabedoria que tem, que há possibilidade de remanejar esse projeto para outro lugar, porque pode demorar chegar esse recurso. Então assim, o que eu quero é que a população de Orizona receba asfalto em todas as ruas de chão. Nos povoados, vereador João Lucas, no distrito, né? No nosso querido Buritizinho, Batã, Firmeza, onde é que ainda falta, né, que o asfalto possa chegar. Mas eu não tenho coragem de votar um projeto em que eu acredito estar errado, está faltando algo nele. Então, por isso, meu voto é contrário. Mas, tomara que dê certo. Senhor presidente, fico vendo o debate aqui dos novos colegas vereadores, teclando que há inconstitucionalidade no projeto. Então, cabe à Câmara, com seu corpo jurídico, analisar se a gente está votando num projeto inconstitucional. Eu não sou perito na área para dizer que ele está inconstitucional. Conversei com alguns companheiros, conversei com o advogado, disse que não há inconstitucionalidade. Eu quero saber do corpo jurídico desta casa e do senhor se há inconstitucionalidade. Então, o senhor entende que é constitucional esse projeto, senhor presidente? Nosso jurídico diz que sim. Ele é constitucional. Então, tudo bem, né? Não querendo aqui de forma alguma atacar os novos companheiros, é um debate aqui, acredito que eles têm o posicionamento deles, eu tenho o meu, e se o projeto é constitucional, segue o rito, senhor presidente. Mais algum novo vereador? Presidente, Oswaldo? quero falar para o novo vereador Carlos, que eu procurei o secretário de Finanças sobre financiamento. O que ele diz? Está sobre análise financeira. Se o projeto tivesse aprovado o ano passado, já tinha saído do ar que o Flávio, o Vino, os outros aí, saberia que o projeto ia sair 4.700.000. Aí a funcionária do banco ligou para o secretário de Finanças e falou assim, não dá para sair 8 milhões. Agora está lá na instituição financeira, está em análise. Pode ser 1 milhão, 2 milhões. O que acontece? A gestão passada é outra coisa. Agora o gestor está novo, novado. Talvez não vai sair os 8 milhões. Se por acaso, se não sair 8 milhões, não interessando o gestor pegar o financiamento. Assim que o secretário de Finanças falou. Se não sair. Só porque você fala assim, o Felipe vai para 8 anos, tá velho. Não, a gestão é nova.
assim como o Bira me falou. Então está em análise aí do Banco do Brasil. Senhor presidente. Só um minutinho, senhor presidente. Então vai pegar o dinheiro. Não, vai pegar conforme o análise do banco for aprovado o projeto. Porque, deixa eu explicar uma situação aqui para o senhor vereador. Eu estou discordando que vai pegar ou que não vai pegar. No meu ponto de vista, não pegou até hoje porque não tem certidão. Se regularizar com o TCM, eu acredito que vai pegar. Porque foi aprovado. Ninguém manda projeto para casa, vai fazer bonito, não. Vai fazer bonito, vai mandar só para aprovar, vai pegar. O valor é discussão que é outra coisa. Só que o valor é outro. Só que nós estamos fugindo do projeto aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o vereador Ulisses, nem queria citar vereador para não ter citação, mas o vereador Ulisses disse que o prefeito falou não vai pegar. Ponto. Só se for uma emergência muito grande. Agora o secretário disse que vai pegar. Mas você está fazendo em análise. O vereador, você está fazendo confusão. Se o projeto lá do banco, vocês aprovaram o projeto de 8 milhões, vai pegar. Talvez pegaria. Entendeu? Agora, se for até 3 milhões, não vai pegar, porque não interessa. Senhor presidente, tocando nesse assunto, desse empréstimo de 8 milhões, eu particularmente aprovando aqui o leilão dos lotes, eu sou totalmente contra desse empréstimo. Totalmente contra. A minha defesa aqui da venda desses lotes é para que não pegue esse empréstimo de 8 milhões. Porque esse empréstimo de 8 milhões ele vai lesar o município. Uma vez que você pega 8, vai pagar 16. Então, sou totalmente contra. Sou a favor que aprove sim a venda desses lotes, porém, contra que pegue o empréstimo aprovando esses lotes, a venda desses lotes. Presidente, até concordo com o vereador Flávio que não pegue, mas para juntar 30 milhões ou 32 milhões de asfalto, esses loteamentos não vai dar, né? Então, se ele achar outro caminho para integrar os 30 milhões, 32 milhões para fazer o asfalto, parabéns para eles. Mas nós queremos que a população fique na infraestrutura, fica bem, asfalto é qualidade de vida, né? Eu torço para conseguir o dinheiro para fazer o asfalto. Senhor presidente, rapidinho. Só a questão ali do Carlos Eduardo, o vereador Carlos Eduardo, quando ele diz que está tendo aí uma contradição. O Ulisses diz que o prefeito não vai pegar e o Oswaldo fala que está em análise. Só explicando, em conversa com o prefeito Felipe Dias, eu mais o Ulisses, nós tivemos uma conversa com ele a respeito disso aí. Ele deixa bem claro, só vai pegar esse crédito, esse financiamento, caso precise, mas ele vai fazer o máximo possível para não utilizar desse dinheiro. Isso é a conversa dele. Então, o que nós podemos perceber? Que esses lotes estão sendo leiloados, já leiloou um pouco, vai leiloar mais, eu acho que vão ser o suficiente para cumprir as metas aí do asfalto por esses 4 anos, sem ser necessário pegar esse financiamento. Senhor presidente, só clareando também o que eu disse, eu não disse que não vai pegar, eu disse conforme o vereador clareou. Realmente, se houver necessidade, será pego, mas está fazendo de tudo. Porque assim, quando a gente aprovou, o primeiro discurso da oposição é que a gente estaria onerando o município. E aí o prefeito refluiu e pensou, não, então se existem outras possibilidades, igual a leilão de lotes, vamos primeiro nesse caminho, e se precisar, realmente a gente pega o empréstimo. Mas se não precisar e a gente conseguir, aí fica como segundo plano aí. E ele não quis esperar, como bem dito na minha fala aqui, quando a aprovação da autorização para o empréstimo, ele fez o caminho inverso. Na legislatura passada, ele já tinha os 8 milhões aprovados pela instituição financeira, e o último passo era a autorização legislativa, e ele não conseguiu. Agora, o que era o caminho inverso? Era obter a autorização legislativa para depois fazer a análise bancária novamente. Então, essa análise bancária que demorou na gestão passada 6 meses, agora eu tenho certeza que no mínimo 6 demoraria. Então, é por isso que ele procurou os outros caminhos, que é o que a gente está votando aqui hoje. Mas, só para rebater algumas falas aí, independentemente desse projeto de hoje, eu gostaria de salientar que o asfaltamento do bairro Santa Maria 2 será iniciado a partir do mês que vem. Amanhã, Pedro Salles, presidente da Coimbra, estará aqui na cidade
anunciando o dia em que as máquinas da Goinfra virão fazer a base desse assalto. Ganhamos 2.000 horas por parte do governo do estado, através do governador Ronaldo Caiado, vice Daniel Vilela, e essas 2.000 horas serão anunciadas amanhã, o dia que essas máquinas vêm. Aliado a isso, mais 300 mil de emenda parlamentar da deputada Marussa, que foi conseguido pelos vereadores aqui da base da legislatura passada. Esses 300 mil já estão em conta e já foram utilizados para comprar insumos. O que são insumos? Brita 1, Brita 2, Brita 0, e todos os insumos aí necessários para o assaltamento. Então, 300 mil da Marussa, 450 mil dos lotes do Bela Vista também já estão em conta. Então, tem tudo para começar a acontecer esse assaltamento. O que a gente está aprovando aqui hoje seria a continuidade desse assalto lá no bairro Santa Maria 2. Obrigado. Em votação. Levanta quem é contra. Vai. O regimento diz manifesto. Fala, levanta. Mas não está vendo o seu braço. 6 votos a favor, 3 ao contrário. Aprovado. Então, senhor presidente, o projeto será colocado na pauta da ordem da 3ª sessão extraordinária, convocada ainda para essa data, para a segunda e última votação. Em discussão? Não? Dá certo, né? Então está encerrado nesse momento. Fiquei com os minutos. Não, vamos continuar, né?